Olá, alunos! Estamos aqui em mais uma videoaula de resolução de questões do SIS e do PSC. Nessa videoaula você vai ver a resolução de uma questão do PSC para a segunda etapa, ou seja, para os alunos que estão cursando aí a segunda série do ensino médio. Bem, nós vamos ter aqui uma questão tirada do PSC de 2015 para a segunda etapa, questão 48. Então, nós vamos ter um recipiente, só que eles colocaram uma, né? Mas vamos ler aqui normalmente. Um recipiente de azeite tem a forma de pirâmide regular de base hexagonal, com a aresta da base e altura medindo 2 centímetros e 12 centímetros, respectivamente. Sabendo que o nível de azeite se encontra na metade da altura do recipiente, o volume de azeite contido no recipiente em milímetros é D. Então, se a gente olhar aqui, ó, nós vamos ter a altura de uma pirâmide, só que o nosso azeite, a quantidade de azeite está numa altura que vai até a metade da altura da pirâmide, né? Se a gente olhar aqui bem essa figura, nós vamos ter uma interseção, né? Então, foi feita aqui uma seção, aqui um recorte, e a gente vai ter essa pirâmidezinha aqui pequena, né? Então, eu vou precisar calcular o volume da pirâmide grande, né? Como se ele estivesse cheio, e vou ter que calcular também o volume dessa piramidezinha aqui, ó, que aparece. Então, vamos lá. Sabemos aí que a fórmula do volume da pirâmide é dada por área da base vezes a altura da pirâmide dividido por 3. A área da base. A nossa base é de uma pirâmide hexagonal regular. Então, se nós dividirmos aqui a base, nós vamos ter 6 triângulos equiláteros, né? Então, eu preciso calcular a área de um triângulo, depois multiplicar por 6. Vamos calcular a área do triângulo. Normalmente, base vezes altura, só que aqui, olha, eu não tenho essa altura aqui, que é o apótema, esse M aqui. Então, eu preciso encontrar o valor desse M. Eu vou usar tudo medido aqui em centímetros mesmo, né? Então, vamos lá. Vamos usar o teorema de Pitágoras para encontrarmos o valor desse apótema aqui, M, usando neste triângulo retângulo aqui, nesse pedacinho. Então, nós vamos ter que a hipotenusa é esse 2 centímetros, e esse pedacinho aqui é a metade da aresta da base. Então, ele é 1, mede 1. Então, nós vamos ter 2 ao quadrado igual a m ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isolando a variável m, nós temos 4 menos 1 aqui desse lado. E depois mais, resolvendo, nós vamos ter raiz quadrada de 3. Pronto, agora nós vamos calcular aqui a área desse triângulo. Substituindo aqui na base vezes altura dividido por 2, na área do triângulo, nós vamos obter essa seguinte expressão aqui. Cancelando esse 2, nós vamos ter raiz de 3. Ora, agora nós vamos calcular a área da base. A área da base fica assim, então, 6 vezes raiz quadrada de 3. Vamos substituir aqui no volume da pirâmide maior, né? Dela como se estivesse cheia. Então, nós vamos ter aqui, ó, qual é o cálculo desta pirâmide? Substituindo a altura da pirâmide, aqui, ó, nós vamos obter essa altura aqui, que é 12. E aí, nós vamos ter a área da base dividido por 3, simplificando. 6 por 3, nós vamos ter 2. E aí, nós vamos multiplicar esse 2 vezes 12, nós temos 24 raiz de 3 como o volume dessa pirâmide aqui todinha, grande, né? Ou seja, agora eu preciso calcular o volume dessa pirâmide menorzinha aqui, para poder fazer a subtração. Ora, tem uma relação de volume que é dado obtendo-se também junto à altura. Então, nós vamos ter aqui o volume da pirâmide maior, né, está para o volume da pirâmide menor, que é essa pequenininha. Assim como nós vamos ter a altura ao cubo da pirâmide maior, que está para
a altura dessa piramidezinha aqui, ó, ao cubo também. Então, vamos usar esta relação para a gente calcular o volume dessa piramidezinha pequena. Então, vamos lá substituindo o valor de V1, de H e do D. Ora, esse D aqui, ó, é a metade da altura. Então, ele é 6. Vamos substituindo aqui. É claro que aqui, ó, eu não elevei ao cubo, eu coloquei logo assim em forma de multiplicação, para a gente poder simplificar. Então, eu posso simplificar esse 12 por 6, 12 por 6, 12 por 6. E a gente vai obter 2, 2, 2. 2 vezes 2 vezes 2, nós vamos ter 8. Então, V2 fica como? Nós vamos ter 24 raiz quadrada de 3 dividido por 8. Então, o V2 é 3 raiz quadrada de 3. Quem é esse V2? É esta pirâmide aqui. Então, eu preciso calcular o volume do tronco, é o que está pedindo. Ora, eu vou fazer volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor. Então, o volume do tronco é V1 menos V2. Substituindo, nós vamos ter 24 raiz de 3 menos 3 raiz de 3. E, claro, nós vamos substituir só aqui, ó, 24 menos 3, nós vamos ter 21 raiz de 3, porque nós vamos ter aqui termos semelhantes, né? Então, o volume desse meu tronco é 21 raiz de 3. Resposta, letra D. Esta é uma questão de geometria espacial. Na aula passada, a gente falou sobre matrizes. Então, na próxima aula, nós vamos ter aí mais uma questão, né, em relação à segunda etapa, para os alunos que estão fazendo o segundo ano do ensino médio. Veja aí na próxima aula, aguardamos você, compartilha, dá um like e até a próxima.